Gente, isso aqui é realmente inacreditável, é surpreendente e é incrível. Para o que você está fazendo, porque essa notícia é urgente e é muito boa. A anistia vai passar, porque a direita fez o impossível, mesmo com as ameaças e chantagens do Supremo, mesmo com os ataques da imprensa e do jornalismo militante, mesmo com o governo Lula em peso contra. A direita conseguiu o impossível. O Kevin Lima, né, da reunião lá na casa do deputado Luciano Zucco, que é o líder da oposição dentro da Câmara dos Deputados. Ele está dizendo o seguinte, que, por exemplo, o pessoal do Centrão tem dito o seguinte, não dá para votar a anistia antes da conclusão do julgamento que está acontecendo aqui no Supremo Tribunal Federal, no plenário da primeira turma. O PL, nessa reunião de hoje, não tem isso. Nós queremos votar já nessa semana um projeto prevendo uma anistia ampla, geral e restrita. Agora, às 14 horas, vai ter uma reunião de líderes, né, em que eles vão discutir. O PL vai levar essa pauta, vai pedir para que seja incluída na votação dessa semana esse projeto da anistia. A reunião de líderes de hoje vai ser tensa, exatamente por conta disso, mas, inclusive, os líderes do Centrão estão tentando convencer os bolsonaristas, Camila, Leilani e Gabeira, de que durante o julgamento realmente não há clima para votar. Depois, sim, você poderia ter clima para votar, mas teria que ser negociada, Leilani, e negociada na linha de seguinte, olha, vamos votar anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas vamos manter a ineligibilidade dele. Isso está no meu notebook. Diversas vezes, quando eu morava em São Paulo, antes de eu vir para cá, eu cansei de acordar às 3 da manhã, pegar todos os meus computadores, pegar os meus celulares, colocar no veículo, ir em outras ruas do condomínio, dormir no carro, dormir no meu veículo, para que, se a Polícia Federal ou qualquer outra polícia batesse na minha casa, não tivesse acesso a esse material. Era um material importantíssimo, importantíssimo. Então, eu ficava no veículo, no meu carro, até umas 7, 8 horas da manhã, após o momento que já tinha luz do dia, ligava para minha esposa e perguntava, posso voltar? Apareceu alguém? Fiz tudo isso justamente para preservar todo esse material, que é um material criminoso. Ó. Vocês estão vendo, eu estou correndo na tela, vocês estão vendo eu correndo na tela ou não estão? Tá aparecendo para nós aqui a tela com os arquivos aqui, a data de modificação, o tamanho, o tipo, mas não tá abrindo o arquivo, né? Bom, peraí que eu vou interromper. De qualquer forma, peço que o senhor envie para a comissão esses arquivos. Sim, o arquivo tá aí, estão conseguindo ver? Bom, vamos lá. Tem a data aqui, ó, vocês podem olhar. Ó. Esse é o grupo de WhatsApp, né? Tá aqui a data dele. E ele vai embora, ó. Vai embora. Entendeu? Vai embora. São mais de 1000 páginas de conversa, tá? Aqui, ó, mais de 1000 páginas de conversa, ó. Vamos colocar aqui, ó. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. Comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Está aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, por favor, envie... Eu sugiro a Vossa Excelência, de forma emergencial, que a gente chame não só uma coletiva de imprensa, mas temos juristas capacitados para montar uma peça, entregar em mãos ao ministro André Mendonça, que hoje é um relator. Nós podemos hoje mostrar para o Brasil os crimes que estão sendo cometidos. Isto é gravíssimo, nós temos essa ferramenta, o ministro André Mendonça com certeza irá receber essa peça jurídica, porque essas comprovações hoje fazem com que esse julgamento pare. Esse julgamento não pode continuar. Nós temos que mostrar para o Brasil e para o mundo as provas materializadas
do modus operandi de um gabinete paralelo. A vaza-toga é uma realidade e temos como comprovar. Por isso, senhor presidente, eu peço que seja marcada uma coletiva de imprensa e a entrega por esses senadores e deputados de oposição para o ministro André Mendonça. Precisamos mostrar o que está sendo colocado aqui. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Zucco. Eu vou, como sugerido aqui pela... O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ignorem esse julgamento. Vamos pensar no Brasil. Se Bolsonaro foi encarcerado, vai sair do cárcere. Não podemos deixar Bolsonaro morrer e voltar com tudo. Porque é assim que o comunista pensa. Eles passaram por isso. Eles não ficam cabisbaixo, tristinho, chorando na internet. Olha a força que esses canalhas têm. Um esquema de segurança absurdo. Por que isso não foi feito no 8 de janeiro? Ah, mas eles não sabiam. Sabiam sim. Eu sempre comento aqui que eu não jogo nada fora. Minhas anotações, os meus prints. E aí, hoje, por acaso, diante dessas imagens que eu vi mais cedo, eu disse, mas por que não fizeram esse esquema, exatamente este esquema de segurança para o 8 de janeiro? Porque eles sabiam. Há exatos 2 anos, houve na Câmara aqueles depoimentos sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, exatamente no dia 31 de agosto de 2023. E o senador Marcos Rogério trouxe, então, uma série de prints que eu fiz questão de guardar, porque ali mostra o que foi feito, que, na verdade, o que não foi feito, e eles não fizeram nada. Então, ali são vários prints. Eu separei alguns apenas, mas mostra, por exemplo, no dia 5 de janeiro, 3 dias antes, depois no dia 6 de janeiro, alerta da ABIN, dizendo mensagens sendo trocadas, há risco de ações violentas contra edifícios públicos. Intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Dia 6 de janeiro, alerta da ABIN. E aí são várias e várias mensagens, né? São mensagens depois no dia 7 também, mais alerta da ABIN, 10h30 da manhã, dizendo convocações para tomar manifestação, tomada do poder, ou seja, foram vários dias. A ABIN avisando para o Saulo avisando, o Saulo que era da Polícia Federal, o Saulo avisando para o general G. Dias. E o que foi? Porque o que nós não estamos vendo hoje não foi feito ali. E as conversas continuam, são vários e vários prints, até que chega em um print que aí mostra absolutamente tudo, que é exatamente o general G. Dias, no dia 8, no fatídico 8 de janeiro, às 8h56 da manhã, depois de dias trocando mensagens com a ABIN, com a Polícia Federal, de que vai ter problema, o general G. Dias, que desapareceu, ele escreve, vamos ter problemas. E, no entanto, nada foi feito. E aí, diante dessas imagens que nós temos visto hoje, né, o dia todo, cães farejadores, varreduras e policiais extras e drones, helicópteros, por que não fizeram isso? Eles tinham todas as informações, porque eles queriam que a balbúrdia acontecesse, que o vandalismo acontecesse, para empurrar a narrativa de que chegou no dia de amanhã. A fajuta narrativa do golpe de Estado, com algodão doce, bíblias e pipoca, como a gente sempre fala, e mostra aqui há 2 anos. Olá, Juliano. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, em primeiro lugar, vamos conceituar o que é vingança e o que é justiça. Justiça, em sentido técnico, como bem disse meu estimado debatedor, é a aplicação objetiva e imparcial da lei. Já a vingança, ela é pessoal, ela é emocional. É um castigo ao outro, motivado por sentimento de ódio, dor, humilhação. Em outras palavras, vingança é a justiça feita pelas próprias mãos em desacordo com a lei e, portanto, a vingança é uma injustiça. Feita essa distinção, retomemos aqui a questão em debate. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores é um exemplo de justiça ou uma manifestação de vingança? Eu entrego o veredito à nossa estimada audiência. É justo que o gabinete de um ministro do STF tenha conspirado para manter pessoas presas com base em opiniões políticas nas suas redes sociais? É justo que um juiz primeiro escolha quem deva ser investigado para depois procurar por algum crime? E é justo que, na ausência desse crime, esse juiz instrua os seus paus mandados a usarem a sua criatividade? A propósito, é justo que um homem seja julgado pela suposta vítima dos seus crimes? E é justo que um homem sem cargo público seja julgado por um tribunal antes reservado apenas a autoridades? Caro espectador, é justo que um homem público seja julgado por antigos aliados do seu maior opositor? É justo ser julgado por um juiz que já te processou, um juiz que já te difamou e outro juiz que já declarou ter como objetivo a sua derrota?
É justo que um homem seja julgado por apenas um tribunal, sem direito a apelar a outros órgãos da justiça? Aspas aqui para o senhor Alexandre de Moraes, segundo o jornal O Globo. O ministro disse que seus colegas do Supremo já revisaram mais de 700 decisões judiciais suas após os recursos das defesas. Você sabe quantas eu perdi? Questionou Moraes. Nenhuma. Vejam que interessante essa escolha de palavras do ministro Alexandre. Aparentemente, esse processo é uma questão de vitória ou derrota pessoal para ele. Outro ponto aqui que requer indagação. É justo que um homem seja impedido de falar e de ser ouvido antes mesmo de ser julgado? Parece justo que alguém que é tão atacado publicamente não tenha o direito de se defender publicamente? Aliás, é justo que apenas jornalistas, influenciadores, políticos da direita sejam excluídos das redes sociais e perseguidos judicialmente pelas suas opiniões? Aspas aqui por editorial da Folha de São Paulo. Censura promovida por Alexandre de Moraes tem que acabar. Puna-se o que houver de crime no que for dito, mas sem recorrer a um instrumento inconstitucional e autoritário da censura prévia. Fecha aspas. Vamos voltar aqui aos questionamentos. É justo que um homem idoso seja intimado num quarto de UTI horas depois de uma cirurgia de risco nas suas vísceras? É justo que partidários desse homem recebam penas maiores que homicidas e estupradores só por terem participado de uma baderna em prédios públicos? É justo que um aliado desse homem tenha sido preso por meses e torturado na cadeia, mesmo comprovando a sua inocência? E, finalmente, é justo que outro partidário desse mesmo homem, sem antecedentes criminais, tenha morrido sob custódia e sem julgamento, porque o Supremo ignorou os alertas da defesa e o pedido de soltura do Ministério Público? Responda no seu íntimo. Você acha que tudo isso que foi colocado aqui é a mais justa aplicação da lei ou são atos de vingança? Se for vingança, eu lamento o destino daqueles que hoje estão se vingando. Porque, como ensina a sabedoria popular, aquele que embarca numa jornada de vingança tem que cavar 2 covas. Eu percebi que, se o senhor colocar a data da minha nomeação, vai ver que o fato dos empresários ocorreu 1 ou 2 semanas após eu estar dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E nessa primeira semana, eu já achei estranho o fato de ter somente assuntos, né, só material de direita e nunca um de esquerda. Nunca recebi material de esquerda. Com o advento empresários, sim, eu tomei consciência e vi, opa, tem coisa errada. Então, deixa eu me proteger minha família e transformar, sair do perfil de um perito para um perfil de um infiltrado e tentar coletar o máximo de coisas possíveis. Então, desde que eu entrei eu acredito que, inclusive, antes disso, existe interferência de Alexandre de Moraes. 8 de janeiro foi só uma continuidade dos trabalhos dele. A todo momento, o ministro Alexandre de Moraes começa dizendo respeitado, devido, processo legal. E tudo que a gente está vendo aqui é o contrário. O próprio ministro, o juiz da causa, manda para esse mecanismo aqui dele no TSE quem são os alvos que ele quer investigar. Não passa pelo Ministério Público, não passa pela Polícia Federal. Que devido processo legal é esse? Que ignora o Ministério Público, que ignora a Polícia Federal, que só pega parlamentares de direita, como o senhor falou agora. Só parlamentares de direita? Será que nenhum parlamentar de esquerda, senador Jacef, era suspeito de publicar alguma fake news? Quer dizer, ele próprio, a obsessão dele era tamanha que ele próprio tomava conta, ele próprio mandava o pedido de produção de relatórios para ele próprio decidir. O senhor falando direto com o Paulo Gonet, é isso? O que o senhor falava direto com o Paulo Gonet? O que o senhor falava direto com o Lucas, que era assessor dele? Quais eram as demandas que eu não consegui ler rapidamente aqui e entender? O senhor podia explicar para a gente? Doutor Paulo Gonet, vice-PGE, me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que o doutor Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Tá aqui, ó. Eu não consegui enviar, mas a conversa tá aqui, dentro do meu telefone. E o que foi pedido? Eles pediam pra gente para que enviar, assim, foi um número gigantesco de pessoas que o TSE e o STF colocaram para frente. Na verdade, o processo ele foi ao contrário. O processo se trata, a gente sabe que é da área do direito, ele se trata de uma investigação, de uma denúncia, e não de um magistrado já dando a sentença e montando todo o processo inverso. Entendeu? Então ele pediu, em um certo momento, para que a gente levantasse todos os processos em andamento, tudo que tinha lá, e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, um pacotinho de 100, 200, seriam denunciados para serem encaminhados para os TRS. Aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas. Eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonet. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que os senhores conhecem, né? Esse aqui é Paulo Gonet. O documento para busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, vocês estão conseguindo ver aí?
Estão conseguindo ver? Sim, Só sim. pra eu ter uma... Sim, pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer, tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra, na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes, de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23/8/2022, né? Que tá bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, ó, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse é o Alan? Santos, exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com o Custer, com o Salomão, com o Portela, com o Enzo Momenti, com o Bezerra, com o Rafael Moreno, bom, todos os personagens, até chegar onde ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque e tudo, onde colocaram os 10 caminhões, desculpa, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no do Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira. Era enviada por WhatsApp, ou se era encaminhado em e-mail pessoal, não. Era recebido por grupos, ou por e-mail, ou grupo de WhatsApp, ou no direct, né, como a gente fala, tanto por um juiz de um tribunal quanto o juiz de outro, quanto, às vezes, pelos dois no mesmo grupo. Mas também, esses pedidos eram enviados pelo capitão Eliton, pela Adaíris, que era a secretária de transporte do tribunal, era encaminhado pela Gisele Siqueira, que ninguém mais, ninguém menos que a nora da Miriam Leitão, que ela era a secretária de comunicação da SECOM, né, do TSE. Então era recebido assim por um monte de gente enviava. Uma dúvida aqui, esses pedidos informais aí, fora do processo, senhor Eduardo Tagliaferro, havia pedidos também para incluir parlamentares nessas investigações? Olha, o que, assim, eu não sei te precisar ou falar muito bem sobre isso, porque já tem um tempo. Eu sei que a família Bolsonaro era foco de observação dele, Alan dos Santos, Constantino Figueiredo, Zambelli, Daniel Silveira, não me recordo o nome, Bia Kicis, Damares e mais. Magno Malta nunca chegou para mim, incrível isso. Outras pessoas que talvez eu não me recordem, Zé Trovão. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu já falei para o Alan dos Santos. A minha vida se tornou um pesadelo. Tagliaferro, o senhor confirma a existência de uma força-tarefa informal no TSE e STF para monitorar cidadãos e emitir certidões positivas sem provas materiais? Se sim, pode apresentar atas, ordens escritas ou mensagens? Confirmo sim. E, de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim
e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que naquele momento ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado para o Supremo Tribunal Federal e lá, sim, ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem. Mas havia, sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Diante aqui da comissão, eu talvez não apresente agora as coisas, até por uma questão de dinâmica, mas ao final eu peço que eu tenha a oportunidade de mostrar algumas coisas, são muitas coisas, mas algumas coisas importantes para que todos vejam que existe sim o material e que o material é verdadeiro, já inclusive atestado, que eu não deixaria de tomar esse cuidado com um perito chamado Wanderson Castilho, para que ele atestasse todo o material que eu estou apresentando e que eu vou colocar à disposição dessa comissão é um material fidedigno, com seus devidos hashes, com sua cadeia de custódia preservada, é um material garantido sem qualquer tipo de manipulação. Mas voltando à vossa pergunta, nobre senador, sim, de fato existia. Bolsonaro será condenado, mas quem conterá o Supremo? Ninguém vai. Ninguém vai. Aí ele faz o textão, falando, analisando muitas coisas, para chegar na parte que tá na manchete, falando o seguinte: se no ato de revolta o Congresso tentar o impeachment de algum ministro, lá estará novamente o Supremo para dizer se o impeachment vale ou não. Já sabemos o resultado, não vale. A temperatura da opinião pública vai subir a cada nova negação jurídica daquilo que os representantes do povo votam. O prognóstico para Bolsonaro, assim, não é positivo. Virada essa página, o fim da ameaça golpista nos obrigará a enfrentar um novo problema. O Supremo hipertrofiado, tanto o New York Times quanto The Economist, apontam que o Supremo acumulou poder demais e vem protagonizando abusos. É um drama tão antigo quanto a humanidade. O poder necessário para se vencer uma nova ameaça torna-se ele próprio uma ameaça. Até agora, praticamente todos os ministros cerraram fileiras com Moraes, mesmo nas decisões mais controversas. Já passou da hora de mais vozes críticas internas se manifestarem. 2026 está aí, Bolsonaro não será candidato, mas o espírito contestatório que o elegeu estará forte. Vivemos o período de democracia ininterrupta mais longevo da nossa história. Para evitar novas conflagrações, será preciso que cada poder volte ao seu lugar. Eles estão falando isso daqui desde 2019. Pelo menos desde 2020. Sobre essas decisões controversas, heterodoxas, autocontenção. E até agora não aconteceu. Não vai acontecer. O Mário Sabino também comentou sobre isso. Deve ter ligado para o João Pinheiro. Fez um longo texto, maior do que o padrão dele. Julgamento de Bolsonaro. Quando acabar, o Supremo pulará o muro de volta. Aí ele pega aí a nota da Mônica Bergamo. Ele tem uma certa desavença, tanto ele como o Mainardi com a Mônica Bergamo. Ela não gostou também do antagonista. E vocês devem entender por que o antagonista era o braço de comunicação do lavajatismo e trabalhava para queimar a imagem do Lula. Não que precisasse, né? A imagem do Lula de boa não tem nada. E Mônica Bergamo, como uma boa petista, né? Estava sempre do outro lado para defender Painho, mesmo de acusações corroboradas por fartas provas. Mas enfim, de tudo que foi publicado até agora sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro, a notícia mais ridícula foi que ele poderia pular o muro para a casa do vizinho, que é da Mônica Bergamo. Bolsonaro não vai pular o muro nenhum, até ser condenado e preso, obviamente, mas o Supremo, que o condenará e o prenderá, já pulou um muro bem mais alto, o que deveria separá-lo dos outros poderes.
Nestes dias pré-julgamento, os jornais especularam sobre 2 aspectos: onde Bolsonaro vai ficar preso e qual será o tamanho da cana que ele vai pegar. E ele já começa a criticar a classe jornalística, que só está preocupada com essas bobagens. Bolsonaro será encarcerado na Papuda, em uma sala dos superintenentes da Polícia Federal ou em um quartel? Será que seus advogados conseguirão que Bolsonaro permaneça em prisão domiciliar por causa dos problemas de saúde? Não, Bolsonaro, saúde, está perfeito. Vamos falar, é capaz de chegar alguém para você amanhã e falar que Bolsonaro nunca soluçou na vida dele. É capaz do pessoal falar que Bolsonaro nunca tomou uma facada. A imprensa, a Globo? Do ponto de vista isonômico, ele deveria ter o mesmo tratamento do seu antecessor no Palácio do Planalto e ser trancafiado na sala da PF, mas não é assim que acontece, né? Mas como Bolsonaro inspira os sentimentos mais primitivos nos seus algozes, talvez ele passe uma temporada na Papuda. Por quê? Porque esse é o Brasil de Lula, é pura perseguição. Aí fala da pena, 43 anos, pode aumentar, não pode, o que está sendo discutido na imprensa, para depois ele falar. Essas questões vem monopolizando a atenção dos jornalistas encarregados de cobrir o julgamento histórico, né, super histórico, aquele que vai dar exemplo aos demais golpistas, curar a nação das suas feridas, endereçá-la a um futuro de paz e harmonia. Conversa mole. Você já viu o discurso semelhante de 2018, quando Lula foi julgado e condenado. Nunca mais corrupção sistêmica, nunca mais tentativas espúrias de permanência no poder, nunca mais corrosão da democracia. Também ouviu no impeachment de Collor, no julgamento do Mensalão, no impeachment de Dilma. São tantos os julgamentos históricos que a coisa fica até aborrecida para quem ainda se lembra deles. E esse texto aqui ele vai se conectar lá na frente. Eu gosto disso no vídeo, sabe? A gente comenta várias coisas no vídeo, né? Mas tem a notícia que eu escolho para colocar no início, no meio, porque eu quero que as coisas meio que façam sentido entre si, dê para contar uma história. E acho que vai contar, né? Para quem tem memória, o Brasil é chato. Às vezes é insuportável. Mas enfim, eu ia dizendo que o Supremo pulou o muro que o separa do Legislativo e do Executivo, mas ele também invadiu a esfera do Ministério Público e das instâncias inferiores do próprio Judiciário. Por esse motivo, a minha preocupação de macaco velho não é com o destino de Bolsonaro, que já está dado. Eu tô apreensivo mesmo, é o que com o que vem depois. O Supremo vai renunciar ao imenso poder político, policial, que conquistou nos últimos anos? Desde o primeiro inquérito sigiloso, aberto de ofício, em 2019, a pretexto de defender a instituição e pôr em extensão a democracia? Não vai. A prisão de Bolsonaro e de seus asseclas será suficiente para que os ministros pulem o muro de volta ao espaço que lhes conferido pela Constituição que juraram defender? Hoje temos o Supremo que se compraz, inclusive, em ser um poder moderador. Aí ele vai abrir um parêntese para falar o seguinte, né? Como apontou o presidente do PT, Edilson Silva, então elogioso, apesar de não existir tal poder no sistema político brasileiro, abre parêntese, aí ele começa a explicar. O poder moderador saiu da cachola de um apóstolo do liberalismo político, o franco-suíço, Benjamin Constant, para definir que seria papel do rei da monarquia constitucional como árbitro de extrapolação dos outros 3 poderes e que no Brasil imperial serviu para interferências abusivas. É que as ideias costumam atravessar o Equador rumo ao sul em ondas tropicais invariavelmente para ficar ainda em Benjamin Constant. Ele disse que não é incomum que os depositários do poder tenham uma disposição para considerar facção tudo que é exterior a eles próprios e às vezes até a nação. Fecho parêntese. Pois bem, como sou um pessimista contumaz, temo que após o julgamento de Bolsonaro, os ministros do Supremo não pulem o muro de volta. Creio que para eles sempre haverá um inimigo da democracia brasileira a ser combatido no campo da exceção. Não se renuncia espontaneamente a tanto poder conquistado. E não é difícil entender porque o Mário Sabino pensa dessa forma. Acho que vocês também concordam com ele. O Globo deu aqui destaque a 2 falas do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que participou de mais um evento recentemente. Uma é esta: em breve vamos empurrar extremismo para a margem da história, diz Barroso um dia antes de julgamento de Bolsonaro. Tá falando de vocês, né? Vocês sabem disso. Tá falando de vocês. E o nosso grande Barroso também disse. Barroso disse que o julgamento de Bolsonaro e demais réus da trama golpista devem encerrar ciclos de atraso do Brasil. Pronto.
Agora o Brasil vai avançar, vai ganhar dinheiro, tudo atrás ficou lá para trás. Ele tá vindo com a iluminação, com a luz, é um iluminado, é um iluminista. Em reunião de unidade jurídica, Barroso disse que processo provoca desconforto, mas é uma necessidade institucional. Tu acha que vai pular o muro? Ou tu é pessimista como Mário Sabino? Pois bem, né? Como eu disse no início, o julgamento não é só sobre Bolsonaro. Tem muita gente no meio de tudo isso daí. E aí, no final de 2022, se você para pra pensar todo aquele contexto, né? As coisas que foram acontecendo, e você vai olhando tudo, até o próprio dia 8 de janeiro, você vê que na época tivemos vários eventos, tivemos acampamentos, alguns deles em frente aos quartéis. As pessoas tinham uma percepção que as Forças Armadas poderiam ajudar de alguma forma. E as Forças Armadas não só estarão, né, no banco dos réus, mas elas também já estão nas manchetes. A cúpula das Forças Armadas. A Bela Megali, agora de madrugada, publicou isso daqui. Julgamento do golpe. Cúpula militar prevê condenação de todos militares pelo Supremo. Todos. Aí você se pergunta pelo quê? Não se pergunte. Apenas aceite. E celebre que a democracia venceu. A avaliação de integrantes da caserna é que as provas contra os militares expostas na investigação policial e os crimes atribuídos a eles pela PGR já indicam que todos devem ser condenados. Há ainda a expectativa de que o Supremo determine para quase todos os militares o cumprimento das penas inicialmente em regime fechado. O único que talvez tenha um motivo de privilégio é o Augusto Heleno, porque tem 77 anos de idade. Como o Mário Sabino falou, ele não se empolga com algumas coisas porque ele já viu muito, viveu muito. Ele tem memória. Ele tem memória. Muitas vezes as pessoas criam expectativas porque se deixam levar pela emoção. Não porque realmente faz algum sentido lógico. Ou porque às vezes tem um entendimento histórico que às vezes não é o correto. E aí, para falar sobre isso, era de noite para vocês. Tava gravando Puxando o Fio, lá com o Arthur, com o Trielli, com o Herbert. E aí o Herbert, no meio lá da gravação, ele cita um texto para fazer uma crítica. Um olhar assim para a direita. Ele estava um texto do Olavo. E eu achei, interessante o que o Herbert tá falando. Será que é isso mesmo? Eu fui pegar o texto para ler. Eu falei, nossa, como esse texto aqui se encaixa no momento que a gente vive? Até para falar sobre expectativas. Quando alguém tá falando, gente, olha só, 2026 tá vindo aí. E esse papo do discurso antipetista, né, não é novo. Ele já apareceu várias vezes. Será que esse discurso realmente vai levar a gente para algum lugar? Só o antipetismo pelo antipetismo? Será que depositar força em alguns setores faz sentido? Por que as pessoas pensam dessa forma? É falta... É se deixar levar pela emoção, falta de conhecimento, né, falta de, de memória. E aí, no dia 3 de agosto de 2012, o Olavo publicou esse texto no Diário do Comércio que é direcionado para a direita. A manchete era: a falsa memória da direita. Ele não está falando da esquerda, está falando da direita, a falsa memória. Dizem que o Brasil é um país sem memória, mas isso não é verdade. O Brasil é um país com falsa memória. Esquecer o passado é uma coisa, reinventá-lo conforme as ilusões do dia é bem outra. É desta doença que a memória do Brasil padece, e ela é bem mais grave que a amnésia pura e simples. Não estou falando da manipulação esquerdista do passado. Ela existe, mas é só um aspecto parcial da patologia geral a que me refiro. Esta infecta pessoas de todas as orientações ideológicas possíveis e algumas sem orientação ideológica nenhuma. Ela é um simples resultado da algeriza nacional à busca do conhecimento, portanto, a reflexão madura sobre o que quer que seja. Às vezes falta isso, né? Um olhar mais maduro para a situação. Querem um exemplo da falsa visão do passado, que não foi produzida por nenhum esquerdista? O país está cheio de almas conservadoras e cristãs, que ainda idealizam o regime militar, como se ele fosse uma utopia retroativa, a encarnação extinta das suas esperanças. Isso daqui não aconteceu em determinado momento, 2022? Mais uma vez, um olhar, os militares, como
se eles fossem seus grandes salvadores. E aí o que o Olavo falava? Isso em 2012. É verdade que os militares não roubavam, que eles fizeram o país crescer à base de 15% ao ano, que eles construíram praticamente todas as obras de infraestrutura em que a economia nacional se apoia até hoje, que eles acabaram com as guerrilhas, que no tempo deles a criminalidade era ínfima e que os índices de aprovação do governo permaneceram bem altos, pelo menos até a metade da gestão de Figueiredo, que tudo isso são méritos, ninguém com alguma idoneidade pode negar. Mas também é verdade que, tendo subido ao poder com a ajuda de uma rede enorme de instituições, partidos, grupos conservadores e religiosos, a primeira coisa que eles fizeram foi desmanchar essa rede, cortar as cabeças dos principais líderes políticos conservadores e privar-se de qualquer suporte ideológico na sociedade civil. Os pragmáticos. Fizeram isso porque não eram conservadores de maneira alguma. Eram indivíduos formados na tradição positivista, forte nos meios militares até hoje, que abomina o livre movimento das ideias na sociedade e acredita que o melhor governo possível é uma ditadura tecnocrática, 100% técnico, que é o que estão nos apresentando hoje como a sem-direita. Pois foi uma ditadura de militares e tecnocratas iluminados, que impuseram ao país por 20 anos, rebaixando a política à rotina servil de carimbar, sem discussão, os decretos governamentais. Suas mais altas realizações foram triunfos típicos de uma tecnocracia. Seus crimes e fracassos, o efeito incontornável do desejo de tudo controlar, de tudo reduzir a um problema tecnoburocrático, onde o debate político é reduzido a miudezas administrativas e aonde a iniciativa espontânea da sociedade não conta para absolutamente nada. Quando você pega o governo dos governadores democráticos, Zema, Ratinho Júnior, Caiado, eita, a gente tem que falar do Ratinho Júnior hoje, hein? E da BlackRock, eita, que o Ratinho Júnior tá aprontando de novo. O Tarcísio. Não vê algum debate ideológico acontecendo nesses governos? Ou são essas miudezas administrativas? Se vai ou não vai vender determinada coisa, se vai ou não vai, não sei, aprovar um novo projeto de licenciamento ambiental no Estado, isso são as miudezas administrativas. Os clamores sociais, não tem espaço para nada. Não mudou nada. Estamos parados no tempo. O texto de Olavo podia mudar a data para hoje, falar que Olavo está vivo, está se escondendo, publicou hoje e todo mundo ia acreditar. O positivismo nada tem de conservador. É como o marxismo. Uma das duas alas principais do movimento revolucionário. Compartilha com sua irmã inimiga a crença de que cabe à elite governante remoldar a sociedade de alto a baixo, falando em nome do povo para que o povo não possa falar em seu próprio nome. Tal foi, acima de qualquer possibilidade de dúvida, a inspiração que acabou por predominar nos governos militares. Que desse ao movimento de 64 o nome de revolução não foi uma mera coincidência, nem usurpação publicitária de um símbolo esquerdista. Foi um sinal de que, por abaixo da meta nominal de derrubar um governo corrupto e devolver rapidamente o país à normalidade, eles tinham um plano de longo prazo, totalmente ignorados da massa que os aplaudia e até de alguns dos líderes civis, de cuja popularidade se serviram para depois jogá-los fora, né, com a maior sem cerimônia. Bem atual isso, né? A turma tinha, né? Não, olha só, governadores democráticos eles estão vindo, né? Eles vão derrubar um governo corrupto, eles vão devolver o Brasil à normalidade, né? No momento atual agora, os três poderes estão muito desequilibrados. Será que vai pular o muro de volta? Os governadores democráticos estão vindo. E o que você percebe, pelo menos uma parte já percebeu, é que eles têm planos de longo prazo. Totalmente ignorados da massa que os aplaudia. E até de alguns dos líderes civis, cuja popularidade se serviam. O Bolsonaro, né? Para depois jogá-los fora. Valeu, Jair! Envelheceu bem demais esse texto, viu? Rapaz, mas vamos continuar. Todas as organizações civis conservadoras e de direita que criaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a maior manifestação popular da história brasileira até então, foram depois extintas, marginalizadas ou reduzidas a um papel decorativo. Isso daqui não foi à toa. Esse movimento, a gente já falou sobre ele nos dossiês históricos, também só foi o que foi, porque em parte também foi bastante inflado pelos setores golpistas, né? Toda aquela turma do IPES, o Estadão, etc, tudo mais. Mas enfim, depois que foram utilizados, porque você não vai colocar 500 mil de pessoas que sabem de todo o plano, né? A turma vai lá achando que realmente tem uma coisa importante. Aí depois a turma escanteou e falou, ó, vai lá,
pega aí sua viola, bota debaixo do braço, vai embora, para de encher meu saco. Como bons tecnocratas, os militares acreditavam piamente que podiam governar sem sustentação cultural e ideológica na sociedade civil, substituindo-a com vantagem pela pura propaganda oficial. Esta, por sua vez, era esvaziada de toda a substância ideológica, reduzida ao triunfalismo econômico e à luta contra o crime. Tem um governo, rapaz, de um governador democrático, e as pessoas falam assim, não, ele é bom gestor, né? Aí você viu o que ele está fazendo no combate ao crime? Como se encaixa bem, né? É o retrato do momento atual de Brasil. Esse Olavo, viu? Rapaz, o cara era quase um profeta. Gramsci no túmulo se revirava, mas de satisfação. Que mimo mais delicioso se podia oferecer aos próceres da Revolução Cultural do que um governo de direita que abdicava de concorrer com eles no campo cujo domínio eles mais ambicionavam. Obrigado, governadores democráticos. Obrigado por abrirem mão da luta ideológica. O PT agradece. Né? Obrigado, antipetistas. Naqueles anos, e não por coincidência, o monopólio do debate ideológico foi transferido à esquerda, que, ao mesmo tempo, ia dominando a mídia, as universidades, o movimento editorial e todas as instituições de cultura sob os olhos complacentes de um governo que, por isso, se gabava de ser pragmático, superior a ideologias. Dinheiro não tem carimbo! Eu adoro essa frase! Acelera! A esquerda, quando caiu do cavalo em 64, teve ao menos o mérito de se entregar a um longo processo de autocrítica e até de meia-culpa, de onde emergiu a dupla e concorrente estratégia das guerrilhas e do gramscismo, calculada para usar os guerrilheiros como bois de piranha e abrir caminho para a esquerda pacífica, na qual o governo militar não viu periculosidade alguma, até que ela, por sua vez, o derrubou do cavalo com o escândalo do Rio Centro e a enxurrada de protestos que lhe seguiu. Aqueles que na direita, ou no que resta dela, se apegam ao regime militar como um símbolo aglutinador, em vez de examinar criticamente os erros que o levaram ao fracasso, estão produzindo um falso passado. Não fazem por esperteza como a esquerda. Porque a esquerda falsifica o passado para favorecer a esquerda. A direita falsifica o passado para se auto-sabotar. Mas por ingenuidade legítima, com base na qual a única coisa que se pode construir é um futuro ilusório. Vamos trazer exemplo do dia de ontem. 2 exemplos para falar dessa direita. A falsa memória da direita. Estou passando no Twitter, eu vi a Ana conversando o seguinte, né? Amigos, hoje conseguimos entender que Bolsonaro estava o tempo todo sozinho em seu governo. Só tinha o povo ao lado dele. E é isso que faz com que o povo fique ao lado dele até agora. Eu sou o Bolsonaro. E essa ideia jamais se acabará. O Marcelo Adeodato responde a Ana dizendo, sabe o que é curioso, Ana? Vê ainda nos dias de hoje e diante de tantas revelações, um monte, né, e me perdoa a expressão, Zé Bunda, que ainda o chama de frouxo, dizendo que ele devia ou não ter feito no governo dele. A Ana diz, é o povinho que nunca está satisfeito com nada. Não consegue gerir a própria vida e acham que tem condições de dizer como o presidente deveria presidir um país e nas circunstâncias que foi. Quantas vezes vocês não escutam um pessoal falando, lá enterrou a Lava Toga, isso, aquilo, outro, e você vê que a pessoa falsifica a história, não entende como foi, não entende que antes mesmo do governo tomar a posição da Lava Toga, a própria direita, nas redes sociais, se posicionou de forma contrária. Um dos grandes divisores de água foi inclusive um podcast que o Evandro Pontes comenta muito sobre o processo político, o processo legislativo, ao lado do Flávio Moura, que tem um senso comum, né, o Flávio Azambuja, o Momole. Depois disso daí cresceu, você acha tweet da época, as pessoas estão nesse podcast. A turma na época do Terça Livre comentou sobre isso também, os perigos. Nas previsões do Evandro Pontes, uma das pessoas que seria levada para sentar na Lava Toga era a Ludmila Lins Grilo, que foi caçada depois, perseguida. Aí as pessoas não lembram ou nem procuram entender como é que se dá a composição de uma comissão, que segue a proporcionalidade, né, das bancadas. E como era essa proporção na época? É só olhar a CPI do Fica em Casa. Ia ser Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolph. O Randolph, inclusive, queria ser o presidente da Lava Toga. O Randolph apoiava a Lava Toga. Será mesmo que ele ia ajudar alguma coisa? Então, assim, a direita brasileira
Para dar outro exemplo, falando especificamente de Bolsonaro, para ilustrar o que a Ana estava discutindo aqui com o Marcelo, aqui é a postagem original, falsificação da história. E aqui é a Tsuki tentando colocar, né, algumas ponderações. Se tornar um ditador, jogar dentro das 4 linhas e ser preso. É só por causa disso? Porque Bolsonaro jogou nas 4 linhas? É só isso que aconteceu? E o Bukele, ele só se tornou um ditador? Foi assim, instalou o dedo? Eu fui lá e eu fiz, que eu sou o brabo? E a Tsuki lembra, né? Primeiro o Bukele se elegeu, ficou 2 anos aí comendo pão que o diabo amassou. Ele mesmo fala isso numa entrevista pro Tucker Carlson. Aí depois ele obtém maioria no Congresso. Por conta da maioria do Congresso, ele consegue fazer impeachment no Judiciário. Obtém maioria no Supremo, depois nas Forças Armadas. Então você tem todos os poderes alinhados ao seu projeto político. É a falsificação da história. Então, assim, onde está a autocrítica verdadeira? Não tem autocrítica verdadeira. O que tem é uma tentativa de colocar suas frustrações em torno de alguma figura para você se sentir um pouco mais confortável. E se tem alguém que no máximo merece pedir desculpas para ele, né? E vocês deveriam pedir muitos obrigados, é Bolsonaro, por tudo que esse cara fez e continua fazendo. É assustar, sabe? Eu não consigo entender o que é que passa na cabeça, né? É verdadeiramente a falsa memória da direita. A direita brasileira, que em determinado momento cresce exatamente desmentindo, mostrando outro lado, pesquisando, agora ela repudia totalmente, né, o conhecimento. E aí, para trazer o link com o que o Mário Sabino falou, ter memória, não se deixar levar, sobre essa falsa memória da direita, e principalmente sobre esse comentário da Ana, que fica claro a situação de Bolsonaro hoje, o quão sozinho esse cara esteve durante todo o governo. Dê uma olhada nisso daqui. Dê uma olhada. Essa foi, sem dúvida, uma das melhores matérias do dia de ontem, e que nada tem a ver com julgamento, mas tem tudo a ver com julgamento. Na verdade, tudo a ver com o Brasil. Como funciona o Brasil? O diretor de 11 bilhões, eu já adianto, saiu uma matéria, depois dessa, sobre o personagem central desta matéria, e eu não acho que essa matéria saiu porque o Diego Escostegui acabou por revelar isso daqui. São aquelas coincidências do destino, eu coloquei aqui no vídeo em sequência. Veja como essa matéria vai expor para vocês o que é o governo Bolsonaro, no final dela. Eu nem vou comentar sobre ela toda, porque ela é gigantesca. Que depois o Escostegui vai sair detalhando cada um dos casos que ele colocou naquela cifra de 11 bilhões de reais. Documentos obtidos pelo bastidor revelam que decisões administrativas recentes do Banco Central geraram, ao menos, 11 bilhões de reais ao BTG em créditos contra a própria União. Fala do Dedé! Trata-se de uma soma conservadora de créditos e prejuízos fiscais obtida pelo grupo de André Esteves por meio de aval do BC. Os movimentos que privilegiaram o BTG partiram da área de organização do sistema financeiro e de resolução, chamada de DIORF, um dos setores mais estratégicos do Banco Central. As decisões ocorreram após a nomeação de Renato Gomes, este é o nome, à diretoria do Banco Central. Ele foi indicado por Bolsonaro, a chefia da DIORF em abril de 22. Bolsonaro, tem que falar de você, Bolsonaro. Será que Bolsonaro é culpado ou inocente? Foi sob o comando de Renato Gomes, que era técnica do Banco Central, instruiu o encerramento entre 2022 e 2024 das liquidações extrajudiciais dos bancos Econômico e Nacional. Nos 2 casos, a área de Renato Gomes deu parecer favorável para que o BTG assumisse o controle dos bancos. As decisões foram rápidas. No caso do Econômico, 3 meses. No Nacional, 1 mêsinho só. As liquidações transcorriam desde a década de 90 e agora está andando. Decorriam das quebras dos bancos naquele período e do PROER, Programa de Socorro a Eles, criado no governo de Fernando Henrique Cardoso. Enfim, de acordo com os documentos das liquidações extrajudiciais, balanços dos bancos e relatórios do Banco Central e da CVM, entre outros papéis, as canetadas de Renatinho, de seus subordinados e de algum de seus colegas ajudaram a transformar zumbis bancários repletos de passivos em corpos financeiros vivos, em CNPJs limpos, dos quais o BTG do Dedé
passaria a extrair bilhões em créditos fiscais, títulos federais com pagamento certo e outros ativos valiosos, mediante decisões favoráveis em Brasília. Aquela decisão em Brasília, Brasília demais. Renato Gomes, o artífice discreto do encerramento político do PROE no Banco Central, apresenta-se como um professor universitário e um profissional técnico. 100% técnico. E aí que vem um ponto. Lá, ele foi nomeado no governo Bolsonaro. Mas ele chegou lá como, né? Você tem que se perguntar. Eu nunca vi Bolsonaro falando desse cara. Chegou ao cargo, em parte, graças à influência de Roberto Campos Neto. Ah, olha só. A chegada de Campos Neto ao Banco Central em 2019 fortaleceu em Brasília o grupo do mercado financeiro carioca. Campos Neto é de lá, assim como André Esteves e, não menos importante, como o próprio Renato Gomes. Eu pude conversar certa vez com o Adolfo Saxida. Falar de Brasil, problemas. E aí um problema que o Saxida me concordou comigo, que eu falei para ele que eu via que a direita não tinha, era a falta de banco de reserva. Na hora de entrar no jogo, a gente não tem nem para quem escalar. E o Saxida falava, cara, a minha secretaria era menor. Dos 72 nomes que tinha para eu indicar, 72, eu tinha 3. Tinha 3. Bolsonaro, que nunca foi um cara do mercado nem nada, tu acha que Bolsonaro tem os nomes? É só chegar lá e vai apresentando. E aqui você vai poder ver o tipo de nome que o Campos Neto, o padrinho, foi lá levar. Ou pelo menos apoiou. Isso aí é uma matéria, eu acho que hoje, que o Campos Neto assume a paternidade da criança, viu? Acho que saiu no Metrópolis. Talvez, óbvio que saiu, né? Tô falando nisso que a gente já vai falar dela. De acordo com o integrante do Banco Central e interlocutores de Esteves, Renato Gomes e o chairman do BTG conversam com frequência, têm relação próxima. Algo que pode ser, em parte, atribuído à natureza do cargo de direção do Banco Central, ainda assim chama a atenção de colegas de ambos. O mandato de Renato Gomes termina no final deste ano. Executivos do grupo do Dedé dizem que, após a quarentena, gostariam de contar com os serviços dele. Procurado pelo bastidor, o diretor não respondeu se recebeu o convite, nem se os aceitou, ou se aceitaria. Mas segundo vai tu já quer levar pro BTG. Já tem o Mansueto, que tá no governo, já tem o Fábio Faria, já tem o Mickey Mouse, já tem o filho do Tarcísio, tem... Quem mais que tá lá? Que também era turma que tá no governo? Tem mais um. Não tá me vindo o nome agora. Mas enfim, pode botar mais um. Tem espaço pra todo mundo. No barquinho do Dedé. Na superfície, as decisões concomitantes de encerrar as liquidações do Econômico e do Nacional e ressuscitar os dois bancos sob o comando do BTG podem ser descritas como técnicas. Olha, 100% técnica. Aí explica lá, né? Descritas desse modo simplório, as operações seriam, como se diz no mercado, um no-brainer. Decisões regulatórias benéficas ao interesse público e ao próprio sistema financeiro nacional. O fato de que o BTG seria o único ente privado, o único player a ganhar dinheiro com isso, né? Muito dinheiro com essas operações, também deve ser só um detalhe, né? Esquece isso. É só ele. Não, só um detalhe. Nas descrições de mercado e no Banco Central sobre essas operações, há sempre um ar de fatalidade na opção pelo BTG. É como se o grupo do Dedé fosse o único neste país apto ou capaz do sistema bancário brasileiro para assumir essa posição, ou sendo preciso para ganhar essa posição. Desconsideram-se, para todos os efeitos, a trajetória controversa do banco e de seu chefe, as estratégias altamente agressivas deles para obter resultados e o alto risco da ampliação da concentração bancária dos negócios bilionários do setor, sobretudo dos negócios que dependem de canetas amigas em Brasília. É aí que o aspecto que deveria ser técnico começa a ganhar contornos políticos. Surgem fatalmente suspeitas de benefícios indevidos ao BTG e a outros bancos, assim como a quebradeira na década de 90 ajudou na concentração bancária por meio da ideia de que a estabilidade do sistema passa pelo socorro dos bancões aos menores, consolidando ainda mais espaço e lucro em operações duvidosas de resgate. O capítulo final do PROE, décadas depois, parece obedecer ao mesmo princípio. Agora, em vez do Unibanco, é o aumento do BTG e dos parceiros de banqueiros como o Dedé.
A natureza política das decisões do Renato Gomes e de seus colegas revela-se pela própria decisão de decidir, de optar pelo BTG em todos os casos disponíveis, em todos, em vez de optar por outro tipo de organização e resolução, como indica o próprio nome da área do diretor. É como se Gomes e o Banco Central estipulassem de antemão que o BTG é o liquidante natural dos bancos brasileiros, que o grupo de Dedé detém um monopólio de conquista dos CNPJs bancários, os quais, após a decisão da autoridade monetária, viram máquinas de gerar bilhões em créditos, a maioria deles contra o próprio Estado. O Estado quem sustenta é vocês. É uma organização do sistema financeiro, ao sabor dos grandes bancos. A resolução, por sua vez, parece competir privativamente ao BTG. Essa matéria depois é longuíssima. Só para mostrar aqui para vocês. Depois ela vai sair te explicando os pormenores de cada um desses casos. Cadê? Ver se não tá aberta. Tá aberta aqui ainda. Ó. Eu acho. Peraí. Pronto, aqui, ó. Aí você vê aqui, aí ele vai falando questão dos zumbis financeiros, aí explica o caso. Aí depois o caso do econômico, 1 bilhão por 10. Depois o caso nacional. E aí ele está trazendo mais algumas coisas, depois vai falar até do Bessias e tudo mais. Mas deu para entender mais ou menos o drama, né? Como as coisas funcionam enquanto vocês estão aí reclamando da vida. Aí o Renato compartilhou essa matéria falando, é o banco que articula reformas, falando do BTG, né? Articula reforma, fala o que é bom, o que não é, tipo a reforma tributária, emplaca nomes no executivo, o ex-presidente da CVM, o irmão dele, era diretor do BTG também, né? Ave Maria, o filho do Barroso, o filho do Tarcísio. E sem fazer barulho, constrói seu próprio projeto de poder. André Esteves foi chamado pela Financial Times como Goldman Sachs brasileiro. Quem ainda acha que o BTG não tem um candidato presidenciável afinado com a Faria Lima, bem relacionado em Brasília e confortável na mídia, tá distraído, né? E o caso do diretor do BC, citado na matéria, será que ele também tem irmão no BTG? Imagina o que o Dedé faria tendo um presidente para chamar de seu. Aí você vê aqui. Olha o que saiu. Técnico ou político? Quem é Renato Gomes, diretor do BC, que vai decidir o futuro do Master? Deixa eu ver que hora que saiu essa matéria aqui originalmente. Essa matéria saiu às 5h30 da tarde de ontem. E é uma matéria longa. E essa matéria aqui, desde o início de agosto, eles estão conversando com as pessoas, abrir espaço, né, para o contraditório e tudo mais. Ao longo da matéria ele vai deixando isso bem claro. E essa matéria aqui ainda saiu primeiro, né? No dia de ontem, rapaz, o Renatinho brilhou. Quem é Renato Gomes? Diretor do Banco Central que vai decidir o futuro do Banco Master. Aquele que o Ciro Nogueira adora. Comportamento de Renato Gomes divide opiniões no setor. Há quem acredita no perfil técnico, mas pairam desconfianças sobre intenção política. E o que é que vocês acham? Aí tá ali, né? Técnico ou político? Quem é Renatinho? Diretor do BC que vai decidir o futuro do Banco Master. Comportamento de Renatinho divide opiniões do setor. Há quem acredita no perfil técnico, mas param desconfiança sobre intenção política. E aí o Metrópolis foi falar com o padrinho dele, Roberto Campos Neto, que afirmou que tempo no sistema bancário é importante ao comentar sobre a decisão sobre o Banco Master, né? Roberto Campos Neto complementou, ainda mais quando uma instituição está sangrando, apesar de eu não saber se é ou não um caso específico, mas tenho muita confiança de que vai levar o tempo necessário para o embasamento técnico. 100% técnico. Aí volta para os militares, volta para a cúpula militar, volta para a galera que depositou confiança. Será que em algum momento se fez necessário chamar militares de melancia? Ou será que as pessoas não geraram alguma expectativa totalmente irreal, baseada numa falsa memória? Ou numa análise muito rasa do que está acontecendo? Governo Bolsonaro. Eu me coloco numa posição assim, de reflexão e autocrítica e eu começo a me perguntar, será que o governo Bolsonaro não foi sequestrado em parte já em 2018? Porque no pós-2020 você vê que foram tiradas várias prerrogativas do presidente da República. Você não pode nem indicar o diretor-geral da PF. E tiveram outras coisas. Teve que abrir um certo espaço no governo, até para a turma do Centrão, para ter votos no Legislativo e tudo mais, mas isso é parte do jogo. Querendo ou não, né? Você precisa de voto no parlamento. Pessoas que pensam diferente foram eleitas. Mas a própria questão econômica. Cara, eu vejo muita gente falando isso.
E aí, às vezes, a direita naquele espírito, não, eu vou defender porque o cara tem um carimbo de bolsonarista, o carimbo de, pô, é amigo ali, coisa. Você fala, cara, será que é isso mesmo? Bolsonaro tinha um pensamento que ia determinada linha. Bolsonaro, inclusive, era crítico ao Banco Central Independente. E algumas coisas aconteceram. Quando você olha a equipe econômica do governo, que é essa turma aí, Montesano, Campos Neto, Mansueto, né, toda... O próprio Paulo Guedes. Gente, vamos ser muito honestos aqui. Um questionamento para vocês. O Paulo Guedes, ele se orgulha disso, isso é verdade, de trazer o dinheiro dos Soros para o Brasil. Vamos supor que o Guedes nunca foi do governo Bolsonaro. Aí o Lula colocava um cara como o Guedes, ou a Dilma ou o Temer. O Temer é mais crível. Colocou lá o Guedes. Se eu, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Bárbara, Revista Histórica, qualquer pessoa traz, olha, o novo ministro da Economia da Fazenda do Temer foi o cara que trouxe o dinheiro dos Soros para o Brasil. Será que a gente não ia ficar assim, rapaz, né? Já não ia ficar se questionando sobre o que estava acontecendo? Eu não estou falando que Guedes é uma pessoa ruim. Eu não estou falando isso. Nem que o Guedes é uma pessoa boa. Eu estou falando que muitas vezes a gente sequer questiona ou se questionou lá atrás. Foi uma visão, às vezes, até a crítica. Também mil uma coisa acontecendo. Tu não tinha nem tempo de olhar. Governo perseguido daqui, governo perseguido acolá. Mas e aí? A gente vai ficar nessa o tempo todo, pelos próximos 10, 20, 30 anos. Aí você volta para o momento atual. Julgamento de Bolsonaro, tudo que está acontecendo, todas as maluquices. E qual é a preocupação do sistema técnico-burocrático que vai te entregar a democracia pujante e acachapante? Ratinho Júnior. BlackRock vai assessorar o governo do Paraná na estruturação de fundo soberano. Ah, tem, veja bem? É isso aqui? A direita antigamente não estava contra a BlackRock, a direita não reclamava da agenda globalista, de todo esse processo de captura do Estado. E agora, hein? Se a BlackRock quem estrutura, é a BlackRock quem dá as cartas, o que deveria ser um instrumento de desenvolvimento nacional e regional, pensando para fortalecer setores estratégicos, vira uma vitrine para agradar o mercado financeiro internacional, mas certamente será vendido como um avanço, um exemplo de governança, de compliance. Qual Brasil que vocês querem criar? Porque é esse Brasil, o Brasil do antipetismo tecno-burocrático que isolou Bolsonaro, deixou o Bolsonaro sozinho por todos esses anos. E é esse Brasil que exigiu que um homem sozinho salvasse a todos. É esse o Brasil que destruiu o Bolsonaro. Destruiu não, o Bolsonaro tá aí, né? É esse o Brasil que tenta destruir Bolsonaro todo santo dia e lava as mãos. Porque Bolsonaro é radical demais. Porque Bolsonaro é extremista. Aí você tem aqui, né? O Eduardo. Falando no Cláudio Dantas ontem. Respondeu algumas coisas. Aí Eduardo primeiro falou ele falou várias coisas, né? Aqui não tá na ordem do que ele falou lá. Mas uma das coisas que eu coloquei aqui em vídeo é a questão da união da direita. Como é que você enxerga, que tipo de caminho você enxerga para manter uma união da direita, né? Porque eu vejo o centrão jogando para os dois lados. A esquerda, ela tem uma característica já de coletivismo orgânica, então ela consegue atuar sempre em conjunto, mas a direita tem uma dificuldade enorme, tem competição entre agentes políticos, tem muita... vamos dizer assim, críticas a posicionamentos muitas vezes que são secundários sobre várias questões. Então, parece que às vezes tem um núcleo ali que pede um alinhamento completo, 100%, e isso vai criando rachaduras. Parece que tem um núcleo que pede 100% de alinhamento pessoal radical, né, Dantas? Meu Deus do céu, oh, meu Deus. O povo exige tanto, né? Porque Eduardo foi para essa entrevista partindo do pressuposto que está no canal de aliados. Político tem que ir para entrevista para desmoralizar jornalista. Se pisar um centímetro, vai bater para desmoralizar logo. Joga esse papinho logo. Vem cá, o que é 100% de adesão? Explica aí, Dantas. O que é 100% de adesão? Qual é a pauta aí que os bolsonaristas querem que você não é bem assim? Diz aí qual é. Qual é? Porque o bolsonarismo, ele não tem pauta. O bolsonarismo é aquela
típica pessoa humilde, que se contenta com pouco, só quer liberdade de expressão e o fim da perseguição. Me diz outra coisa aí que o Bolsonaro pede. Me diz aí, me fala aí. Me fala o que é que o bolsonarista quer além do fim das perseguições e a liberdade de expressão. Me diz aí. Tem nada. Nada. Não exige nada. Exige que deixe de ser safados. E exige que o povo abrace o passado. E preste, né, esclarecimentos de falas muito estranhas que já foram feitas. É isso que o pessoal reclama. Mas o Cláudio está aí. Ficando o independentão, não é? Olha, no chicote do Deltan. Não mudou nada da Lava Jato pra cá. Dentro desse campo político, e isso vai fragilizando qualquer que seja a candidatura até para uma eleição em 2026, favorecendo o Lula ou quem quer que ele coloque no lugar. Com relação à união da direita, Cláudio, eu nunca vejo esse argumento surgindo quando interessa a nós, digamos assim, bolsonaristas. Me permita aqui a franqueza. Por exemplo, quando teve a questão da eleição do Hugo Mota, onde o PL optou por entregar a maior parte dos seus votos para o Hugo Mota e, em troca, receber as quatro comissões, eu não vi ninguém falando em união da direita. Então, pelo menos eu, que vivo muito no ecossistema ali das redes sociais, eu só vejo esse argumento surgindo quando é para alguma coisa contra Bolsonaro. Por exemplo, cadê a união da direita para apoiar o Carlos Bolsonaro, senador em Santa Catarina? Porque estão começando a pipocar notinhas, né, plantadas por aí, falando, o Carlos Bolsonaro pode ir para outro estado, etc e tal. Enfim, tudo balela, a gente sabe. Mas então eu fico muito cético com relação a esse argumento. Eu aceito, Cláudio, o seguinte, você não ferir de morte os candidatos que podem ser um óbice à esquerda. Aí tudo bem. Aí dá para nós, enquanto políticos, não dá para exigir isso da população e nem dos jornalistas, que estão em outra seara. Mas nós políticos, para fim de estratégia política, você ter algum tipo de arranjo nesse sentido. Mas eu finalizo dizendo que quem é a favor da União já está aí pela União. Vou citar um exemplo aqui da Carol, por exemplo, Marcel Van Hatten. Eu não fico dando pancada no Van Hatten, o Van Hatten não fica me dando porrada, mas todo mundo sabe que a gente está em partidos diferentes, vai ter uma coisinha aqui a colar que vai ser diferente, mas se mais de 80% ou 90% das pautas você acabar concordando, você não precisa se matar com o outro. Acho que vai mais ou menos por aí, Tá bom. Tá bom. Aí depois, tu tem que aturar isso daqui. Aí eu só fico vendo, né? Um bando de abutre no momento que o Brasil tá passando. Tu vê toda essa perseguição. Bolsonaro, Helena, Braga Neto, Garnier, o Teófilo lá, todo mundo. O Paulo Nogueira, que era ministro da Defesa, Anderson Torres, Ramagem. Aí tá aqui, né? Não bastasse a insinuação pela lógica, você tem que escolher o novo, né? Se Eduardo sair do PL. Ela ainda consegue chegar à conclusão de que Eduardo quem divide a direita bolsonarista, caso ele venha disputar a presidência. Curiosa aqui, conjecturando sobre um possível partido, porque se o senhor sair do PL, quase todos os outros são de centro-esquerda, sobraria talvez o Republicanos e hoje o partido mais à direita do Brasil, que é o Novo, né, que é o que mais vota contra o PT, é o Partido Novo, estatisticamente falando, eu estou falando isso um dado objetivo. Então, Republicanos possivelmente não haveria possibilidade, porque Tarcísio está hoje dentro dele, se Tarcísio for pro PL, será por meio de um acordo com Republicanos, que com certeza fecharia a porta para o senhor. Então, pelo que eu estou entendendo, hoje, o senhor está muito à disposição de concorrer para presidente da República, de qualquer maneira, e nesse caso teria apenas um partido que seria o Novo, é isso? Ou tem um outro aí? Só tem esse partido. Olha a visão limitada das coisas. Só tem o Novo. Curiosamente, essa senhorita, ela era filiada ao Novo, né? Foi eleita pelo Novo. Curiosamente, a Carol Esponza é do Novo. Coincidentemente, né, o Cláudio Dantas tá sempre sendo aliado ao Novo. Não vai falar nada que eu não gosto de acusar sem poder mostrar. Ah, Dantas. O Dado vai responder. Tem partidos nanicos, tem partidos que não têm representação dentro do Congresso Nacional. Isso daí primeiro tem que esperar a primeira água debaixo da ponte rolar para depois ver essa questão, né? Gente, tem o próprio PRTB, que o Marçal foi candidato. Tem o Democracia Cristã. Não sei se ainda tem o PSC. Não sei se não existe ou não esse partido.
tem o Patriota, tem o PCO. Vou lançar Eduardo pelo PCO. Banana com pimenta. Vai ser essa chapa aí, banana com pimenta. Não, eu tô aqui, eu já tô esculhambando, né? Mas tu vê como são as coisas? É a falsa memória da direita, sabe? A pessoa distorce a realidade até do passado pra tentar, né, se auto-prejudicar. Não é possível uma coisa dessa, irmão. Meu Deus do céu, é muita manipulação. Mas qualquer partido pequeno. O Bolsonaro, em 2018, foi pro PSL, né? Acho que tinha 11 segundos de televisão. Então, quem sabe um partido nanico desses daí não me abrigaria, mas isso daí também tem muita conversa, muita tratativa. Eu acho que a gente não vai chegar a esse ponto, tá? Eu sou muito esperançoso de que a gente consiga aprovar a anistia, fazer justiça não só com o presidente Jair Bolsonaro, mas também com as pessoas envolvidas no 8 de janeiro, e mesmo os não envolvidos no 8 de janeiro, como, por exemplo, o caso do Daniel Silveira, do jornalista Alan dos Santos e outros, e a gente não precise se antecipar para ver essa questão partidária. Mais uma vez, o meu desejo não é sair do PL. O meu desejo é que o PL, né, se consolide como um partido verdadeiramente conservador, de direita e, por que não dizer, bolsonaristas. Porque são as bandeiras levantadas pelo Jair Bolsonaro. Mas a conjectura futura, vamos ter que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E ainda aproveitando, deputado, sobre a sua intenção de disputar para presidente da República, ao mesmo tempo nós temos pesquisas que apontam o senhor como o favorito para o Senado, para uma das vagas do Senado no estado de São Paulo. Se sair a disputa, está praticamente eleito, pelo menos dentro do cenário de hoje. O seu pai, o presidente Bolsonaro, sempre reforça a necessidade de a direita brasileira buscar uma maioria no Senado. Por isso, inclusive, uma série de tratativas estão sendo feitas para posicionar os membros, né, da família Bolsonaro em diferentes estados para que a maioria seja alcançada. Nesse sentido, o senhor não acha mais interessante ir para uma eleição que praticamente está na mão, que é a de Senado, do que realmente insistir numa candidatura à presidência da República e possivelmente fazendo um confronto e rachando a direita bolsonarista? Eduardo, você não prefere vir para o Senado, Eduardo, do que se lançar candidato à presidência, Eduardo, e rachar a direita bolsonarista? É Eduardo que vai rachar o bolsonarismo. Na boa, velho, eu tô, sabe, eu não quero nem comentar, gente, sobre o julgamento de Bolsonaro, sabe? Eu tô aqui, porque eu vou vir todo dia, eu venho todo dia, né? Na sorte, no amor, na sorte, na doença. A gente tá aqui, velho. Peraí. A gente tá aqui na sorte, na doença, mas na boa mesmo, velho. Que parada chata, sabe? Ficar discutindo aí o julgamento de Bolsonaro. Semana horrível, eu tô assim, cara, no meio dessa confusão aí, o que é que a gente pode olhar, sabe? A tentar continuar. A gente tá apanhando, mas a gente tá andando pra frente, né? A gente tá dando uma cabeçada na mão, mas tá dando uma cabeçada na mão, tentando dar pra frente. Nem que seja um passo, dar um passo pra frente. Aí tu vê assim, umas coisas que acontecem, tu fala assim, meu Deus do céu, em que planeta esse povo vive? Que planeta esse povo vive? Será que tem alguém, pô, realmente, nessa turma aí, tentando resolver alguma coisa? É só o ganho político, sabe? É ficar... papapá, o partido novo, é o partido mais isso, só tem o novo. Sabe, o pessoal não quer resolver. O pessoal só quer ver como eu posso tirar um ganho político da situação. Eu não sei porque Bolsonaro ficou no Brasil não, viu? Bolsonaro devia ter chutado o pau da barraca. Na boaça mesmo, Bolsonaro devia ter chutado o pau da barraca e ido embora. Falando assim, ó, se lasca aí todo mundo. Quero saber mais de porcaria nenhuma, velho. Vocês não merecem. Vocês são um bando de desgraçados aí, tá? Maldito Bolsonaro que ficou no Brasil. Maldito Bolsonaro que não era pra ter fugido mesmo. Era pra ter asilo mesmo. Sabe? Era pra ter pedido pra alguém que com helicóptero lá. Metendo no helicóptero e ir embora. Embora aí. Pra onde? Não sei. Pra qualquer desgraça aí. Vai embora e nunca mais volta. Que país injusto, sabe? Que país injusto. Não tem, velho. Não tem. Se nem Bolsonaro, diante de tudo que tá acontecendo, o pessoal consegue ter sabe, algum tipo de sentimento, botar a mão na consciência. Terminar aqui essa bobajada aqui, essa menina diz. Deixa o Eduardo falar. Bolsonarista? Excelente pergunta. Primeiro, eu não faço cálculo político. Né? O Senado é importantíssimo. Eu costumo até dizer que tão importante quanto para presidente, até mais. Em 2026 vai ser a eleição para Senado. De maneira nenhuma eu vejo rachando a direita. Eu estou levantando as minhas bandeiras. Eu estou falando, olha, se porventura, no futuro, Bolsonaro não puder concorrer e o cenário me levar a uma candidatura presidencial, não contem comigo para nomear ministros ligados ao PSOL e ao PT.
Eu não estou rachando a direita. Eu só estou pontuando aquilo que eu sou diferente de outros candidatos. Se os outros candidatos são percebidos como direita, eu não percebo. Pois é, eu também não percebo a turma como direita não, Eduardo. Eu também, na verdade, até percebo, mas é uma direita que eu não curto. É uma direita aí pra mim que eu não curto. Não é essa direita aí que eu quero ver. Essa direita antipetista, Ratinho Júnior, governador democrático, não dá. Tinha mais as coisas pra comentar, até sobre a anistia, a do Estadão hoje, editorial, né? A democracia brasileira venceu. E aí a imprensa agora já tá na segunda fase do plano, que é começar a mirar o canhão contra a anistia, que tá ali, né? Não convém baixar a guarda. Uma vez concluído, né, o julgamento, a pressão política por anistia vai aumentar. É preciso resistir a esse movimento de impunidade, sabe? Aí o pessoal diz, na justiça é democrática, porque daqui, ó, a democracia venceu. Calma, galera, é só recorrer. Julgamento técnico. Moraes ainda segura recurso contra a prisão de Bolsonaro. Prisão domiciliar. Ele segura quase um mês. É só recorrer, tá esperando. Vai ser julgado e não vai julgar isso daqui. Aí você pega o Brasil que tá lá, Aldo Rebelo falando em prol da anistia. Tá até trazendo assim um retrospectiva histórica de outros momentos que teve anistia no Brasil. Aí tem outras coisas também, teve até ontem. Aí ontem, a narrativa da semana passada era o seguinte: não pode cobrar o Tarcísio, ele só é um governador. Pronto. Ontem apareceu o Tarcísio articulando anistia. Eu falei, uai, então agora ele pode articular a anistia? Era só cobrar, né? Era só cobrar que ele começou a se movimentar. Tá apanhando, né, nas redes sociais. Enfim, a única pessoa que eu tenho consideração se chama Bolsonaro. O resto, só tenho consideração pelo Bolsonaro. Até o Eduardo eu gosto, mas consideração mesmo só pelo Jair. O resto aí, irmão, vai trabalhar, vai apresentar resultado. Depois aí tu sabe, eu até penso no teu caso. Espero de coração que as coisas melhorem no Brasil, porque é muita injustiça, gente. É muita injustiça o que acontece, sabe? Todo mundo que eu converso, que tem boa intenção, que gosta do Jair, tá todo mundo triste, todo mundo revoltado. Não é só com a tia do Zap. Não vi uma tia do Zap feliz. Enfim, sabe? Eu acho que vai ser uma semana péssima. Pra mim vai ser uma semana péssima, eu já sei disso. Acordo de manhã desanimado. Vai ser uma semana péssima, ano que vem também essa porcaria. Bora ver, né? O que vai ser. Não quero desanimar ninguém. Eu não sou de desanimar ninguém, mas eu tô chateado com tudo que tá acontecendo. Ah, mas você não sabia que tudo ia acontecer? Sabia, mas continuo chateado, sabe? Vai se lascar todo mundo aí que tá fazendo isso com o Jair. Eu fico por aqui. Nem falei no início do vídeo. Se puder, vote em mim no iBest. É o primeiro link aqui na descrição. Vote lá no iBest. Só precisa votar uma vez só. É só uma vez que dá pra votar. É o que eu sempre digo. Só meu trabalho nem Zé Rodar, passamos no canal, tem plano de valeu, prescrição, tem um Atlas brasileiro. Até fechei já o Atlas de agosto. Eu já finalizei também o de julho. Dia 15 aí. Seguimos aí na nossa... Qual é o nome? Não é expectativa, não. Cronograma. Seguimos no cronograma. E vejo vocês. Também a gente comenta do que der. Tá? Não quero ficar comentando julgamento de Bolsonaro. Não tem julgamento, né? Uma farsa dessa aí. Vê aí, você acha alguma coisa pra gente comentar que faz algum sentido, sabe? Traga algum tipo aí de conhecimento extra aí que não seja essa patifaria. Fique com Deus. Amém.